vamos lá. A gente olha historicamente e quando a gente olha especificamente para o âmbito empresarial, falando de empresas, organizações, algumas décadas atrás, as pessoas tinham uma certa sensação de aceitar as coisas, vamos colocar assim, e muito buscando a tal da instabilidade. Então, por exemplo, uma pessoa, um jovem, entrou no mercado de trabalho, entrou numa empresa super tradicional, que não tinha muitas coisas boas relacionadas ao cuidado com a pessoa, lideranças que de fato representavam líderes, tinha suas dificuldades, os seus problemas, e mesmo assim continuavam nesses empregos. Por quê? A questão da estabilidade, como eu comentei, e também um pouco de uma questão cultural daquele momento, né? De entrar numa empresa, de construir carreira, de ficar ali, de, enfim, ter os seus benefícios pro lado pessoal, enquanto família e tudo mais, mas simplesmente aceitavam aquela situação, né? É claro que eu não vou dizer que isso acontecia de forma generalizada, muito porque as pessoas estão em seus empregos porque precisam do salário, né? Então a gente não pode deixar isso de lado. Mas o ponto é que a minha percepção é que as novas gerações, quando a gente olha, fazendo essa mesma comparação hoje em dia, tem um pouco mais de requisitos, um pouco mais de critérios, são mais exigentes com aquilo que elas esperam que as empresas sejam, que seus líderes sejam. Posso estar falando de bolhas, mas eu acredito que é uma tendência, que é um movimento. Entrei numa empresa, não está funcionando, não estou gostando, eu vou sair e vou procurar outra coisa. Dou meu jeito, né? Os jovens de hoje em dia, eu acho que eu me incluo um pouco nisso, acabam tendo esse senso crítico um pouco mais elevado. Então a gente percebe que isso é um movimento que está transformando e que vai continuar a transformar, em minha opinião, muitas empresas, mas quando a gente olha para líderes que acabam estando no centro dessa mudança, dessa transformação, o que você, na tua opinião, diria que faz sentido e que esses líderes precisariam se preparar ou se antecipar para aquilo que esse movimento, essa transformação vai nos levar daqui a pouco? Boa. Eu acho que primeiro entender que essa transformação ela já vem de muito tempo, né? Inclusive tem um teórico que eu gosto bastante, que é o Zygmunt Bauman, que ele fala sobre as relações líquidas. E essa volatilidade não se dá só no emprego, mas sim nas relações interpessoais também. Ele fala bastante no livro dele sobre relacionamentos líquidos. Ou seja, nada mais hoje precisa se concretizar. As coisas elas vão do líquido, né? Ela vai escorrer pelas suas mãos, porque você não tem mais a necessidade de se concretizar em algo, porque com o mundo globalizado e com as novas profissões que têm surgido cada vez mais, a gente tem os tiktokers, tem os youtubers, a gente tem muita coisa. A gente dá uma opção maior de escolha, sem contar o contexto social de uma geração que talvez não viveu uma guerra tão grande, que refletiu aí, né, tanto em inflação, quanto em modelo de vida, no qual eles teriam a necessidade de se concretizar em algo pelo medo, né? Então, quando a gente olha para a geração dos baby boomers, para a geração X, que também veio aí de decorrência de outras guerras, né? Existia-se um medo do desemprego, existia-se um medo da pobreza, do passar fome. Então, eu preciso vestir a camisa dessa empresa, ficar 10, 20, 30 anos nessa empresa, porque eu não sei o que vai ser de mim. Hoje não. Hoje a gente tem, além de pessoas que não têm esse contexto como necessidade, a gente tem pessoas que podem ser empreendedoras. Cada vez mais a opção de ser empreendedor é maior. Então, acho que a liderança precisa estar ligado, que esse movimento ele não é de hoje. Que cada vez mais a galera está no mercado de trabalho com esse pensamento, a galera da geração dos anos 2000 já está no mercado, aí, que seja como jovem aprendiz, seja como estagiário, seja como colaborador já, e eles vão exigir sim, e estudar sobre isso, estar atento sobre isso, é muito importante, né? Eu estava lendo, não vou lembrar agora exatamente onde eu li, mas, enfim, diz que essa geração, ela busca muito trabalhar em empresas que estão altamente ligadas à saúde mental e também ao cuidado com o meio ambiente. Então, puxa vida, se você for olhar alguns anos atrás, quando que isso era importante a gente ficar pensando se uma empresa cuida ou não do meio ambiente para eu trabalhar nela, né?
Isso, então assim, eu já peguei em entrevistas jovens falando, olha só, você tem bicicletário, tem chuveiro? Porque assim, eu evito ao máximo pegar a condução, porque isso não é sustentável. Olha só, no meio de uma entrevista, um jovem se preocupando com isso, porque se a empresa não tivesse, isso seria um fator determinante se ele ia trabalhar nessa empresa ou não. Um pré-requisito, né? É um pré-requisito. Então, assim, os benefícios das empresas hoje em dia, eles precisam acompanhar as gerações, né? Então, a gente vê várias empresas de tecnologia investindo cada vez mais em benefícios relacionados à saúde mental, relacionado ao meio ambiente. E o líder precisa ficar ligado também, porque não é só contratar, é como eu posso reter esse talento, como eu posso mostrar valor, como eu posso fazer com que essa pessoa se sinta bem trabalhando aqui, porque senão eu vou perder, né? A gente tem aí um mar aberto, uma concorrência muito grande, quando a gente olha para o mercado de startup, cada vez maior, esse público mais jovem busca cada vez mais, e o empreendedorismo também, que cada vez mais, aí, com o avanço da internet, com a globalização, ele existe, é um fato, e a gente precisa aprender a lidar e nos adaptarmos a isso.